Olá, sejam todos bem-vindos a essa próxima palestra. Quem vai falar agora é a Fabiola Andriola. A Fabiola é nutricionista, especialista em gestão pública em saúde, em psicologia do comportamento alimentar e em nutrição clínica personalizada com ênfase em nutrigenômica. Atualmente ela trabalha em consultório particular, em uma escola de educação infantil e também em saúde coletiva. E ela compartilha as suas experiências no Instagram NutriFabiola e na página Sabores do Bem. A Fabiola hoje vai dar uma palestra pra gente que fala sobre o beabá da introdução alimentar. Então, como que começa a educação alimentar, né? Então essa é a palestra que dá o start aí pra gente começar com os nossos pequeninos, os nossos bebezinhos. E a Fabiola tem um jeito muito especial de falar. Espero que vocês aproveitem bastante a palestra e procurem ela depois da aula para poder tirar as dúvidas, conhecer mais sobre o trabalho dela, tá legal? Um grande beijo e até mais! Olá, tudo bem? Aqui é a NutriFabiola e eu vim falar um pouquinho sobre introdução alimentar. Eu vou me apresentar antes então, né, para quem não me conhece. O meu nome é Fabiola Freza Andriola, eu sou nutricionista e a minha vida inteira trabalhei com adultos, né, principalmente focado na mudança de comportamento alimentar. Mas quando eu me tornei mãe, meu filho está com 1 ano e 9 meses, o Benjamin, minha vida mudou. Eu comecei a me interessar por outros assuntos. E claro, acabei entrando de cabeça na maternidade. Comecei a estudar muito, a procurar muita informação. Busquei rede de apoio, grupo de mães na internet e fiquei muito feliz assim, com o que eu fui encontrando, porque a gente tem, né, muitas vezes muitas crenças, cultural, assim, muita informação errada que a gente carrega, e quando chega a nossa vez então de colocar em prática, né, a gente se questiona muito e foi por isso que eu busquei mais informação. Tinha muitas coisas que eu não me convencia de que estava correta, e é bem importante quando a gente encontra pessoas que estão caminhando, né, no nosso mesmo sentido. Então eu já busquei informações mais conscientes, assim, já desde a gestação, né? Busquei uma alimentação saudável na gestação, me preparei para o parto, para a amamentação, e na introdução alimentar não poderia ser diferente, né? Mesmo eu sendo nutricionista, a gente se depara com uma série de dúvidas, de ansiedade que bate quando vai chegando perto desse momento, porque é um momento muito marcante, né, na vida do bebê, né? Ele traz uma série de questionamentos, assim, né? E para a mãe e para o bebê é uma fase muito nova, muito diferente. Então é um momento, uma fase que eu acho que a gente tem que tentar ficar o mais tranquilo possível. Eu fiquei muito feliz quando fui convidada a falar um pouquinho sobre o beabá da introdução alimentar, né, que seria assim, né, por onde começar, né, como fazer, que são as dúvidas bem pontuais, assim, que a gente se pergunta nesse momento, e que eu vou tentar fazer com que seja, né, o mais tranquilo possível para vocês. A gente não pode esquecer que muitas vezes, de uma forma errada, a introdução alimentar ela vem acompanhada de uma sensação de um desmame,
né? Então a gente ainda escuta profissionais de saúde orientando, então tu vai começar a introdução alimentar do teu filho e, né, tu vai iniciar então o desmame, o processo de desmame. Mas esse acho que é um primeiro erro, assim, que a gente, né, tá acostumado a escutar e não se questiona. Introdução alimentar tá longe de ser o início de um desmame, né? Aleitamento materno não só o aleitamento materno, mas as mães que não conseguiram, que não tiveram esse apoio, faltou às vezes um pouco de informação, essa rede, né, que é tão importante nesse momento para a mulher, que acabaram por algum motivo tendo esse impedimento de manter o aleitamento materno exclusivo, né, mesmo as que oferecem fórmula, é um vínculo muito especial com o bebê, né? No aleitamento materno mais ainda, né? Exclusivo da mãe esse momento, então da mãe e do bebê. Então é algo que tem uma simbiose muito grande, né? E na introdução alimentar às vezes vem essa crença de que então isso vai começar a se perder. Então, né, muitas vezes isso para o próprio bebê, mesmo que a gente não perceba, isso pode acarretar uma série de uma ansiedade de eu vou começar a perder esses momentos, né, tão importantes com a minha mãe. E na verdade, então, esse é o primeiro ponto assim, que a gente tem que tentar mudar, né? Introdução alimentar tá longe de ser o início de um desmame, tá? Então é apenas uma nova fase, né? O início de uma nova apresentação para aquele bebê, que até então conhecia, né, só o leite materno, só o leite, e isso estava relacionado com um momento de muito amor, de muito carinho, né? Quando a gente dá mamar, a gente acaba segura o bebê no colo, fica fazendo carinho, né? Fica conversando. Então essa transição, né, dessa alimentação exclusiva do leite para uma introdução alimentar de alimentos sólidos, né, tem que ser algo muito gradual, né? Tem que ser algo muito tranquilo, né? Algo que o bebê consiga associar tão bem esse alimento com o prazer, com esse vínculo, com esse momento feliz que era quando ele estava sendo amamentado. E isso a gente tem que trabalhar na nossa cabeça, assim, né? Que então eu estou iniciando a introdução alimentar, mas eu não estou iniciando um processo de desmame. A recomendação é manter a livre demanda, né? Então, muitas vezes a gente associa aquela recomendação de que, então, tu vai começar a trocar uma mamada por uma alimentação sólida, né? Tu vai trocar uma refeição, tu vai trocar no horário de uma refeição, tu vai trocar tu não vai deixar de oferecer o mamar para te oferecer a comida, né? E esse também é algo que a gente, no início, não tem como a gente pensar assim, né? O bebê, ele não tem isso associado ainda de que aquele alimento sólido vai saciar sua fome, né? O que ele tem associado é o leite com a saciedade. Então, quanto mais tranquilo esse bebê tiver, mais apto ele vai estar de experimentar esses alimentos sólidos, e aos poucos ele mesmo vai percebendo o quanto aquilo vai saciando e o quanto ele pode começar a mamar menos, né? E aí sim ele vai começar a escolher os momentos de pular essas mamadas, né? Eu entendo que nesse momento de introdução alimentar, onde, né, gera essa ansiedade, muitas vezes está associado também com situações que fazem com que a gente também fique com essa sensação assim de que a introdução alimentar ela tem que acontecer um pouco mais rápida, de que ela tem que fluir, né, de uma forma um pouco mais ágil, porque às vezes a introdução alimentar ela coincide com a volta ao trabalho, né? A nossa recomendação hoje é começar a introdução alimentar apenas após os 6 meses. Mas muitas mães acabam tendo o fim da licença maternidade com 4 meses, né? Algumas mães, às vezes, que precisaram sair um pouco de licença antes, acabam tendo que retornar ao trabalho com 3 meses e meio, né? Então,
Eu entendo essa parte, mas eu acho que aí a gente tem que tentar se empoderar, tentar buscar informação, buscar apoio, porque é sim possível manter um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, mesmo sem a presença da mãe, né, 24 horas por dia. Mas isso gera também uma certa ansiedade. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar conta? Às vezes coincide com a adaptação da criança na escola, né? Então às vezes coincide com a mãe voltando ao trabalho, com a criança se adaptando na escola, vem essa pressão, né, muitas vezes até por parte dos profissionais de saúde, de que tem que iniciar, essa criança tem que comer, ela tem que começar a comer mais, e isso tudo gera ansiedade. Então eu acho que meu papel principal aqui hoje é tentar passar para vocês uma introdução alimentar o mais tranquila possível, né? Que seja uma introdução alimentar o mais prazerosa e o mais adequada para a mãe e para o bebê, principalmente, né? A família inteira participa dessa introdução alimentar, mas a mãe, ela tem um papel decisivo, né? Porque até então a mãe era a fonte de nutrição daquele bebê, né? Então o ideal é que seja feita pela mãe, justamente porque o bebê vai ter essa segurança, né, de que aquela introdução alimentar, ok, ela pode começar a acontecer de uma forma segura. Então, dúvidas muito pontuais, assim, né, que se questionam, mas eu vou voltar a trabalhar, então eu vou começar um pouquinho antes dos 6 meses. O ideal é a gente tentar, em vez de iniciar antes dos 6 meses, buscar essas informações, né, de como esgotar leite, de como armazenar o leite, de como oferecer leite para o bebê, mas de tentar manter até o 6º mês, né, a amamentação exclusiva. Tá? Essa é uma dúvida que muitas vezes, né, se questiona. Outra dúvida que eu vejo muito forte assim, é em relação à questão dos horários, né? Muitas vezes naquela consulta ali com 5 meses e meio, 6 meses nos pediatras, né, eles orientam então, então a partir de tal dia tu vai iniciar a oferecer uma fruta no período da manhã, né? É meio que uma regra fechada, assim, e é isso que eu acho que a gente tem que tentar desmistificar aqui, né? Não precisa existir essa regra, né? Então, por exemplo, assim, vamos supor que de manhã é um horário mais conturbado, a criança dorme até mais tarde, o bebê ainda não tem aquele horário fixo, né, das sonecas, ou então para a mãe é um horário que é mais agitado, porque tem que preparar o almoço da família inteira, e aí eu acho que a gente pode tirar essa regra, né, do ter que começar iniciar a alimentação, a introdução alimentar no período da manhã. O horário de começar com os primeiros alimentos para o bebê é o horário que seja mais tranquilo para a família inteira. O que é importante? Que seja um horário que está todo mundo, né, presente, né? E o presente, o ideal é que seja 100% presente naquele momento, que a gente possa participar daquele momento, né, junto, ativamente com o bebê. Então a gente tenta sempre orientar a mãe ou quem for oferecer a se alimentar junto com o bebê, né, de preferência o mesmo alimento. Os bebês, eles captam muito mais nos nossos gestos, nos nossos atos, muito mais pelo exemplo do que às vezes pelas nossas palavras, né? Então a gente só dizer para o bebê é bom, é gostoso, né, experimenta uma coisa, e a gente tá saboreando, tá comendo, tá fazendo tendo a mesma atividade que ele naquele momento, tem um significado muito mais especial, né, pro bebê. Então, às vezes, tirar a regra do horário, né, não necessariamente precisa iniciar de manhã, né, ou precisa iniciar de tarde. Veja na rotina de vocês, assim, qual é o melhor momento para iniciar, tá? Às vezes, a mãe gostaria muito que o pai estivesse presente nessa primeira oferta de alimentos, e às vezes o pai só pode estar presente na noite, né? Então eu acho que esse início, né, esse primeiro mês principalmente de introdução alimentar, a gente tem que levar tudo com mais tranquilidade, né? Então, se deu para oferecer de manhã, ok, se deu para oferecer de tarde, tudo bem, se quer iniciar oferecendo no período de tardezinha, de noite, tudo com uma tranquilidade, eu acho que flui melhor,
tá? Eu não vou falar aqui em relação aos métodos, né? O método da introdução alimentar tradicional, de papinhas, do alimento esmagado, ou o método do BLW, né? Que é um método de introdução alimentar um pouco novo, mas que está cada vez mais tomando forma e adeptos, né? Mas independente de qual método que vai ser escolhido, eu acho que a gente tem que tentar fazer uma avaliação mais individual possível da nossa rotina, da nossa disposição, do nosso tempo, né? Porque aí acho que vai tudo de uma forma mais prazerosa. É importante observar o bebê também, né? Então, de nada adianta eu tentar oferecer para o bebê um alimento, o primeiro alimento, num horário onde ele está muito cansado, com muito sono. Ele vai ficar irritado, ele não vai ter disposição ali suficiente para experimentar algo novo. Então, às vezes, acaba sendo um momento muito frustrante, né? Vai colocar na cadeirinha, acaba chorando, acaba ficando irritado e aí não é vantajoso, né? Então, às vezes coincide com uma viagem, com um momento que teve uma rotina muito agitada do dia. Nesse inicinho, às vezes vale a pena a gente ter esse bom senso, né? De pensar, não é o momento ideal para mim oferecer. É algo muito individual mesmo, tá? Não tentar tirar as regras um pouco, né? Outra regra que eu vejo muito forte em relação à introdução alimentar, que eu acho que é a base de tudo, que é por qual fruta começar, qual alimento começar, né? Normalmente se tem essas regras, né? Então tem aquelas frutas que a gente chama as frutas de bebê, né? Bananinha, maçã, mamão, abacate, né? E tem que começar por essas. E às vezes não é época dessas frutas, às vezes não encontra essas frutas né, de uma forma fácil na região que eu moro. E a gente fica muito fechada àquela recomendação de que tem que ser essas frutas. Não tem necessidade também, né? Então a gente também pode se abrir a isso, né? Seguir um pouco a cultura da família, a rotina da família, né? As preferências da família. E saber que a gente não tem nenhuma restrição, né, de frutas, assim. Claro, a gente dá sempre a orientação da preferência por frutas da época, né, por ser mais saborosa, por serem mais nutricionalmente, né, mais completas. A gente consegue normalmente daí frutas até orgânicas, né, que é outra recomendação. Mas a gente não pode ficar fechado a isso. Então, assim, de preferência tentar oferecer o máximo de alimentos orgânicos para o bebê. Mas algumas regiões, algumas cidades, é muito difícil ainda. Infelizmente, o nosso acesso aos alimentos orgânicos é algo que ainda é um pouco restrito, né? Se a gente consegue, né, se a gente tem essa condição de buscar uma alimentação mais orgânica possível, se a gente conseguisse seguir uma alimentação 100% orgânica, que bom, né? Ia ser maravilhoso. Mas tentar evitar que a gente seja cobrado por isso, e às vezes uma cobrança de nós mesmos, né? Introdução alimentar não é só o primeiro mês, introdução alimentar não é até o primeiro ano, né? Introdução alimentar é até os 2 anos. Então, às vezes, nesse início, a gente fica tão pensando nisso, que isso gera uma ansiedade tão grande, mas é algo que a gente não vai conseguir manter, às vezes, né, num nível diário pro resto da vida, né? Então, é ter esse balanço, assim, né? Nós mães, a gente tem essa cobrança interna, né, de oferecer o melhor pro nosso filho. E eu acho que a gente tá correta, né? Eu acho que quanto mais a gente buscar o melhor, né, com certeza quem vai sair ganhando são eles, né? Pensando por um futuro. Mas também eu acho que a gente tem que ter esses dois lados, né? De conseguir buscar esse melhor, mas de uma forma que seja real, né? Uma forma que a gente consiga dar essa continuidade, dar essa manutenção.
Às vezes eu vejo famílias que têm uma preocupação tão grande com a alimentação ali dos 6 meses a 1 ano, e depois de 1 ano parece que aquilo se perde, né? Então, claro que a introdução alimentar é algo muito forte para a formação de hábito, de comportamento alimentar para uma vida inteira, mas isso tem que ter uma continuidade, né? A família inteira às vezes precisa se moldar, a família inteira precisa se transformar nesse momento para conseguir fazer com que a gente seja um exemplo nesse período de introdução alimentar. A questão do sentar na mesa para fazer as refeições em família, né, é algo que para o bebê faz uma diferença muito significativa, né? Então, nas primeiras frutinhas, nas primeiras papinhas, né, tentar coincidir o máximo possível com o horário da refeição da família, né? Você não consegue ficar a família inteira de repente presente no momento, mas pelo menos alguém, a mãe ou um irmão. Ninguém gosta de comer sozinho, né? Então o bebê também não vai gostar desse momento. Esses pequenos detalhes fazem com que a introdução alimentar venha a ser de sucesso. A criança aprende desde o início a associar aquela situação com uma situação muito prazerosa. Entra aí também o não forçar a comer, né? O respeitar esse bebê que está entrando num mundo totalmente novo da alimentação, né? Então, muitas vezes no início, alguns bebês eles têm uma resistência maior, né, ao se abrir a receber esses alimentos que têm sabores diferentes, cores diferentes, texturas diferentes. É super importante não liquidificar os alimentos, né? Não triturar os alimentos, porque essas sensações de texturas na boca do bebê é um aprendizado e com certeza ele vai estranhar. Até então era só leite, né? Então, tu pegar os pedacinhos do brócolis, os pedacinhos da maçã, são texturas que muitas vezes para o bebê desencadeiam uma sensação estranha. E se aquele bebê não está bem preparado, muitas vezes ele vai se recusar a comer. E aí o nosso papel é estimular, é oferecer, é mostrar o quanto aquilo é natural, o quanto aquilo é algo que ele pode entender como sendo parte de um processo, mas sem forçar, né? Sem associar aquela situação do comer como algo que seja obrigatório, né? No início ali, às vezes, com 6, 7 meses, o bebê até a gente consegue, né, de uma forma mais fácil, às vezes forçar um pouquinho, né? Então a criança meio fecha a boca, a gente continua oferecendo a colher, ela recusa, ela vira a boquinha pro lado, ela resmunga, mas a gente consegue dar o prato inteiro de comida, né? Porque a gente tem a sensação de que a criança tem que se alimentar, né, na quantidade que nós achamos que seja suficiente para ela. Mas cada vez isso vai ficando mais difícil, então cada vez a criança vai conseguindo expor o seu sentimento e expor a sua vontade de uma forma muito mais explícita. Então, cada vez vai ficando mais difícil disso acontecer. Então, a gente fica naquela ansiedade de que o bebê, desde o início, tem que comer aquela quantidade que a gente definiu como adequada e esquece que é um aprendizado, né? E aí, daqui a pouco, a gente acaba usando muitas vezes de chantagens, de distrações para fazer com que aquela criança acabe comendo mais. Então, tô vendo que ela não está se adaptando muito com as texturas. Em vez de eu ter aquele respeito de permitir com que ela tenha esse tempo de adaptação, muitas vezes na ansiedade, né, de pais e de mãe de que a criança coma, a gente acaba liquidificando, né? Ou então a criança tá recusando um pouquinho mais ou tá comendo muito pouco no nosso ponto de vista, e aí a gente percebe que se a gente liga um desenho na frente da criança, ela se distrai e acaba comendo mais, e aí começam os erros da alimentação, né? Se a gente for ver hoje o percentual e a prevalência de obesidade infantil é algo assustador, né?
está muito relacionado com o hábito alimentar, com os tipos de alimentos que a gente está habituado a comer, aqueles alimentos ditos infantis, para bebês, que a indústria nos passa como algo sendo um produto destinado para bebês, e se a gente for ver as recomendações, eles vão totalmente contra as nossas orientações. São os hábitos infantis de comer na frente da televisão, de não comer em família, de comer somente alimentos processados. Então tudo isso é importante a gente repensar desde esse início, Então a introdução alimentar é a porta de entrada para essa formação de hábito. Então a família precisa repensar os seus hábitos, a família precisa repensar os seus, a sua própria alimentação, para conseguir seguir como exemplo, para conseguir fazer essa manutenção de uma alimentação saudável para o bebê. Mas essa formação do hábito também entra nesse outro lado, de pequenos momentos que muitas vezes a gente acaba fazendo de uma forma, pela nossa ansiedade, acaba fazendo de uma forma um pouco distorcida, e isso é levado como aprendizado para a vida inteira. Pensando de regras bem simples, mas que são importantes, introdução alimentar, e aí a gente pensando de um bebê de 6 meses a 1 ano, primeira regra, a gente não, como eu disse, eu não gosto muito de regras, mas a primeira coisa que a gente tem que ter muito forte na cabeça é: o leite é o principal alimento para suprir todas as necessidades do bebê até 1 ano de vida. A alimentação, ela é complementar ao leite e não ao contrário. Então o bebê, o que ele precisa nesse momento é se deparar com o maior número de alimentos saudáveis possíveis, se deparar com o maior número de alimentos in natura possível, para aumentar esse leque. É como se ele fosse um livro em branco, onde a gente vai preencher com os sabores, com as cores, com as texturas, e quanto mais a gente fizer isso, melhor. Foi aí que surgiu a ideia do desafio que eu lancei. Quando meu filho fez 6 meses, eu lancei o desafio de oferecer 100 alimentos diferentes nesse processo de introdução alimentar, e postar cada alimento que eu oferecia como sendo um primeiro sabor, segundo sabor, oferecidos ao meu filho. E foi muito legal, porque esse desafio fez tanto sucesso na internet que hoje tem muitas mães seguindo esse mesmo desafio, de oferecer 100 diferentes tipos de alimentos. Eu fico muito feliz, porque a gente sai daquela regra de que tem que ser somente aqueles alimentos ditos de bebê. Então isso é algo que me deixa muito feliz. Mas o que o bebê precisa realmente até 1 ano é frutas as mais variadas possíveis, legumes os mais variados possíveis, carnes, peixes, cereais integrais, leguminosas, comida de verdade, que nem a gente diz, O bebê, ele não tem necessidade nenhuma de já ser introduzido a alimentos com muitas preparações, alimentos muito elaborados. Ele precisa sentir o sabor de cada alimento, Então, quanto mais in natura for, melhor. Até 1 ano não se recomenda nada de leite de vaca, de derivados, não se recomenda o uso de doces, de mel, de melado. O bebê, ele não está habituado a esse sabor, ele não conhece o sabor adocicado. O nosso paladar adulto muitas vezes é viciado, o do bebê é neutro, do bebê ele não tem essa necessidade desse sabor doce. Não tem necessidade de a gente acrescentar sal. A recomendação é que até 1 ano a gente não coloque sal adicional, por 2 motivos, Um, porque o bebê, ele não está ainda, ele não tem ainda maturidade intestinal e renal, e todos os órgãos do bebê ainda eles não estão preparados para uma carga tão grande de sal.
E segundo, porque a gente mascara o sabor real dos alimentos. Então o sal não tem necessidade até 1 ano, o açúcar não tem necessidade, se recomenda até os 2 anos evitar o açúcar adicionado. Mel, a gente não recomenda pelo risco de botulismo, né, que pode acontecer. Então tem muitas mães ainda que recebem orientações, né, de coloca um pouco de mel é natural, mel não faz mal. Mas a gente tem que ter esse cuidado, né? Tanto pelo sabor doce, né? Quanto antes a criança for introduzida ao sabor doce, mais resistência ela vai ter aos outros sabores. Então, mais resistência ela vai ter ao amargo, ao azedo, né? Então, quanto mais a gente conseguir demorar para apresentar esses alimentos melhor, né? Alimento industrializado, né? A gente não deveria oferecer para ninguém, mas principalmente para os bebês, né? Pela quantidade de corante, de conservante. Muitas vezes a gente não consegue nem ler o nome daquele conservante, daquele aditivo que tem dentro do alimento, e a gente acaba oferecendo sem medo para o nosso bebê, né? Então, ter o hábito de ler a lista de ingredientes, né? Isso é super importante. A gente acaba caindo, né, se a gente for pensar nessas pequenas orientações, né, de não oferecer açúcar, não oferecer sal, não oferecer nenhum tipo de conservante, de industrializado, não oferecer nenhum tipo de derivado do leite até 1 ano. E aí a gente se depara muitas vezes com alguns alimentos ditos infantis, né, e muitas vezes recomendados a partir dos 6 meses, onde a base deles é açúcar, é leite, é gorduras e aditivos, né? Então os nossos iogurtes, né, muitas vezes recomendados para iniciar já na introdução alimentar, é a base de leite, normalmente numa quantidade enorme de açúcar, com conservantes, totalmente inadequado para bebê. Até 1 ano, a recomendação são 4 refeições além do leite materno em livre demanda. Então é o lanche da manhã, é o almoço, é o lanche da tarde, o jantar, né? É suficiente. Nesses lanches, frutas e no máximo cereais integrais, aveia, quinoa, linhaça, chia, mas não tem necessidade de a gente acrescentar nenhum outro tipo de alimento, né? No almoço e na janta é aquela refeição completa, né? É um carboidrato, então um arroz, a batata, o inhame, a mandioquinha, a polenta, é uma fonte de carboidrato, então é uma fonte de leguminosa, então o feijão, a lentilha, a ervilha, o grão de bico, né? Tem que ter sempre uma fonte de proteína também, então uma carne, peixe, ovos, a carne de gado, de frango, né? E os legumes, quanto mais variado for esses legumes, melhor, né? Então, essa a base da nossa alimentação infantil, né? Comida de verdade mesmo. Ovos, tem uma grande dúvida, né? Porque antigamente se falava que ovos não podia, né? Que era só a gema e a clara somente a partir de 1 ano. E hoje se sabe que não, né? O ovo ele pode ser introduzido a partir do 6º mês e deve ser introduzido a partir do 6º mês. Os peixes também, que antigamente a gente tinha um pouco mais de medo, hoje se sabe que a partir dos 6 meses é importante introduzir, é importante colocar o bebê a se sensibilizar, né? Até o 8º mês a gente tem a janela imunológica do bebê, a janela de oportunidades do bebê. Então, quando a gente apresenta esses alimentos nesses momentos, a gente diminui as chances de alergia, de desenvolvimento de alergias alimentares. O que eu queria passar hoje para vocês é justamente essa tranquilidade em relação a essa introdução alimentar, né? Fazer desse momento um momento mais prazeroso, né? Um momento de exploração, um momento de ativo, né? Um momento onde o bebê participe ativamente dessa nova fase, desse novo processo. E o quanto mais tranquilo a gente tiver, o quanto mais seguro nós tivermos nessa fase, melhor, porque a gente consegue passar esse sentimento para o bebê. Então, tentar esquecer um pouco todas aquelas regras que às vezes nos colocam na cabeça e que geram uma ansiedade muito grande. Fazer desse momento um momento mais prazeroso possível.
Eu fico muito feliz de estar conseguindo contribuir com vocês nesse momento, né, nessa fase tão importante da vida de um bebê. E no meu Instagram, então, tem esses 100 alimentos que eu coloquei, eu ofereci por primeiro para o meu filho. Em cada alimento tem uma dica, né? Tem sempre algo que venha contribuir. Essas fontes de informação e essa busca de conhecimento é super importante para fazer com que a gente esteja tranquilo e seguro nesse momento. Um beijão, e qualquer dúvida que vocês tiverem, me procurem no meu Instagram, no meu Facebook. A minha página é Sabores do Bem, BLW e Introdução Alimentar Participativa. Então eu coloco diversas receitas, diversas dicas, e eu fico muito feliz de estar aqui contribuindo com vocês num assunto que eu tenho me apaixonado tanto. Um beijão!